Bom, pessoal, então nós vamos dar prosseguimento, vamos concluir hoje, na verdade, o estudo do mandado de segurança, o procedimento de rito somaríssimo, que tem assento constitucional, como nós vimos, artigo 5º, incisos 69 e 70, tem regulamentação pela Lei 12.016 de 2009. Nós tratamos nas últimas aulas da sua evolução histórica, de uma apresentação, os seus requisitos, a legitimidade ativa e passiva, e vamos dar continuidade hoje através pelo estudo do procedimento do mandado de segurança. E vamos analisar, portanto, ato por ato, né? Uma sequência mínima desse procedimento. Pois bem, a petição inicial do mandado de segurança deve observar os requisitos do artigo 319 do CPC e, além disso, deve observar o artigo 6º da Lei do Mandado de Segurança, essa que eu acabei de lhes dizer, a Lei 12.016 de 2009. O artigo 319 do CPC nós já analisamos no período passado, procedimento comum, processo civil 1. Vamos ao artigo 6º, portanto, da Lei do Mandado de Segurança, que tem essa previsão aqui. Artigo 6º da Lei do Mandado de Segurança. A petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, olha aí, artigo 319 do CPC. Será apresentada em 2 vias, com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda, e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, a qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Então, desse caput do artigo 6º da Lei do Mandado de Segurança, isso já nos remete a recordar, na verdade, tópicos que nós já discutimos e já tratamos aqui. O primeiro deles é em relação à natureza de ação documental, ação estritamente documental do mandado de segurança. Quando do estudo dos requisitos do mandado de segurança, nós vimos que a expressão direito líquido e certo, ela se refere, na verdade, aos fatos e não ao direito. O que se deve demonstrar ter esse atributo da liquidez e da certeza são os fatos. E como é que os fatos são líquidos e certos? Quando eles são comprovados de plano. Então, é uma ação documental porque é pela prova documental que você obtém, que você demonstra uma comprovação de imediato. Comprovação de plano. Significa isso dizer, e nós fizemos menção lá na aula respectiva, e agora vai chegando o momento, significa isto dizer que a única oportunidade que o autor terá para produzir provas é na petição inicial. Porque no procedimento do mandado de segurança, como eu lhes disse, ele é um procedimento de rito sumaríssimo. Eu costumo brincar, é um procedimento de rito, é um tiro curto, prova de 100 metros. Fala um, fala outro, o juiz julga. Então, a batata quente não vai voltar pro demandante, pro requerente, pro impetrante. Ele
Oferta a petição inicial com toda a documentação. Como nós veremos, a autoridade coatora se manifesta, o Ministério Público se manifesta e o juiz julga. Ou seja, não há dilação probatória. Não há dilação probatória no procedimento do mandato de segurança. Após a manifestação das partes, não há uma fase no procedimento dedicada exclusivamente a produzir provas. Então, se o autor precisar, se o impetrante precisar de uma prova testemunhal, de uma prova pericial, para com esses meios de prova comprovar a sua alegação de ilegalidade, abusividade, direito líquido e certo, na verdade ele não tem direito líquido e certo. E o mandato de segurança não lhe é uma via cabível. Então é por isso que na petição inicial o autor já deve juntar toda a documentação. Então essa é uma primeira característica peculiar do procedimento do mandato de segurança como um todo, que se associa à petição inicial e a um dos seus requisitos, o direito líquido e certo, ao qual nós já havíamos estabelecidos algum contato sobre esse ponto. Uma segunda curiosidade, uma segunda característica peculiar do mandato de segurança é que as duas vias da petição inicial devem vir acompanhadas com documentação. Essa segunda via, né, que é uma cópia, é na prática chamada de contrafé. Me perdoe. Para que serve a contrafé? A contrafé serve para que acompanhe o mandado de citação, de modo a que, quando o citando, o demandado, o sujeito passivo da relação processual, receba a citação, ele receba também, junto com a citação, a cópia da petição inicial. A cópia da petição inicial, como eu lhes disse, ela é chamada de contrafé. No procedimento comum, você entrega cópias da petição inicial apenas cópia da petição inicial, para que o demandado tenha ciência do que se trata e, quanto ao mais, ele vai constituir um advogado para que o advogado tenha acesso aos documentos que, eventualmente, tenham instruído aquela petição inicial. Isso no procedimento comum. Aqui no mandato de segurança, justamente por conta dessa característica que acabamos de falar do direito líquido e certo, do fato de não se admitir dilação probatória, de ser o mandato de segurança considerado uma ação de natureza exclusivamente documental, a lei exigiu que a contrafé, a cópia da petição inicial, esteja acompanhada também da documentação. Então é um requisito que se soma. É uma exigência formal a mais. Qual é o sentido dessa exigência formal a mais? É para que a autoridade coatora, quando receba o mandado de intimação para prestar informações, ela já receba cópia da petição inicial, como em geral acontece com contrafé, mas ela receba também a documentação. Porque é um procedimento sumaríssimo. Isso para permitir que o procedimento avance mais rápido. Essa é a lógica de se exigir que a cópia da petição inicial esteja acompanhada da documentação. E é o que o dispositivo fala ali, ó. A petição inicial será apresentada em duas vias. Até aqui, ok, é a regra. Com os documentos que instruírem a primeira, reproduzidos na segunda. Isso é para trazer efetividade, celeridade ao procedimento. E a última característica que eu quero chamar a atenção dos senhores é a parte final do artigo 6º. A petição inicial deve indicar
a autoridade coatora e também a pessoa jurídica que ela integra. Você poderia pensar assim, óbvio, né? Já falou ali em cima requisitos da petição inicial, artigo 319. Lá no 319, inciso 2º, nós estudamos que o demandante apresenta a qualificação das partes. Então, tem que apresentar. Mas nós também estudamos aqui no mandato de segurança que a autoridade coatora é um sujeito processual sui generis, diferenciado, especificamente para o procedimento do mandato de segurança. E que a autoridade coatora, na jurisprudência do STJ, acaba agindo em juízo como um longa-manos da pessoa jurídica, o representante processual da pessoa jurídica. Então acaba sendo uma ampliação da ideia de representação processual, capacidade de estar em juízo, capacidade postulatória da pessoa jurídica de direito público. E nós vimos, tudo aula passada, nós vimos que a indicação equivocada da autoridade coatora pode ser corrigida ou pela teoria da encampação ou pela ou mesmo de ofício, segundo alguns entendem. E aí a teoria da encampação ou a correção do polo passivo de ofício pressupõe justamente uma análise do vínculo hierárquico entre a autoridade coatora correta e a autoridade coatora equivocadamente indicada. Então é importante que se indique na petição inicial do mandato de segurança a autoridade coatora, a pessoa jurídica de direito público a que ela se vincula e justamente um mínimo de estrutura que haja e que o impetrante tenha conhecimento naquela organização, para demonstrar que ela é mesmo autoridade coatora, que tem o domínio dos fatos. Os parágrafos do artigo 6º vão trazer algumas considerações minimamente importantes, algumas associadas a isso que nós acabamos de ver. Quer ver? Parágrafo 1º do artigo 6º da Lei do Mandato de Segurança prevê uma hipótese excepcional na qual a petição inicial possa estar desacompanhada de documento ou de todos os documentos. Então é uma hipótese excepcional na qual nós teremos, vamos assim dizer, uma mínima dilação probatória, que é o caso no qual o autor não junta o documento porque o documento não está de sua posse. Está em posse de terceiro ou em posse do impetrado, da Fazenda Pública. E aí nós já falamos sobre isso. O juiz vai intimar a parte para que em 10 dias apresente em juízo a documentação correlata. Parágrafos 2º e 3º desse artigo 6º. E aí a gente já vai encaminhando para o final da análise da petição inicial no mandato de segurança. Olha, parágrafo 2º do artigo 6º. Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a própria coatora, a ordem far-se-á no próprio instrumento da notificação. Se a autoridade que não apresentou documentação for a própria autoridade coatora, no mandado de notificação que determina a apresentação de informações, já vai a ordem para a apresentação do documento. Economia processual. Parágrafo 3º. Considera-se a autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Nós vimos que essa é, na verdade, a ideia prevalecente na jurisprudência sobre a autoridade coatora. Considera-se a autoridade coatora a pessoa de quem tenha emanado a ordem para a prática do ato. Nós tratamos disso quando estuda a legitimidade passiva. O parágrafo 4º foi vetado. Então ele não existe. O parágrafo 5º e 6º vão, na verdade, nos trazer informações
que não tem nada de novo, vamos assim dizer. Quer ver? Parágrafo 5º. Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo artigo 267 do Código de 73. São as hipóteses de sentença, eram as hipóteses de sentença terminativa no Código de 73, que é agora correspondente ao artigo 485 do CPC de 2015. Então, aonde se encontra ali 267 da Lei 5869 de 73, corresponde atualmente ao artigo 485 do CPC de 2015. A hipótese na qual o juiz reconhece um vício processual e coloca fim ao processo sem julgamento do mérito. Você aplica isso ao mandado de segurança. O parágrafo 6º do artigo 6º, o pedido de mandado de segurança poderá ser renovado. Dentro do prazo decadencial, nós vimos que um dos requisitos é o prazo decadencial de 120 dias. Então, o pedido pode ser renovado se a decisão não lhe houver apreciado mérito, ou seja, coisa julgada formal. Se não houver julgamento de mérito, e o parágrafo anterior cogitou justamente disso, de uma denegação sem resolução do mérito, artigo 267 do Código de 73, que é o 485 do Código de 2015, não impede a repropositura. Só que aqui qual é o detalhe? Não se impede a repropositura dentro do prazo decadencial, que é de 120 dias, como nós vimos. Para fechar o estudo da petição inicial, vamos ao artigo 10 da Lei do Mandato de Segurança, que prevê, na verdade, as hipóteses de indeferimento liminar da petição inicial do mandato de segurança. Artigo 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, óbvio, princípio da fundamentação, quando não for o caso de mandato de segurança, ou lhe faltar um dos requisitos legais, ou quando decorrido o prazo para a impetração. Veja, o legislador aqui ele foi repetitivo, foi prolixo. Você pode resumir tudo, a inicial será indeferida de plano quando o juiz constatar desde logo a ausência de um dos requisitos que nós estudamos aqui. Requisitos no plano constitucional, requisitos no plano legal. A imensa maioria deles se repetem, só que no plano legal nós temos o acréscimo do prazo decadencial de 120 dias. Tá? E aí está ali o parágrafo 1º dizendo que do indeferimento do juiz de primeiro grau caberá a apelação. Nós vamos falar de recurso adiante. E se eles não viram recurso, não tem como aprofundar muito. O parágrafo 2º tem uma regra interessante, que nós já estudamos, na verdade, que é a intervenção litisconsorcial ativa. Está no parágrafo 2º do artigo 10. O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. Significa dizer, então, ao contrário senso, que até o despacho da petição inicial pode ingressar litisconsorte ativo, em tese, livremente. A doutrina critica muito porque isso seria uma hipótese, seria uma via claramente prevista de desrespeito ao juízo natural. Porque o advogado dos impetrantes podia escolher em qual juízo vai tramitar. Protocolou mandato de segurança, caiu em um juízo que concede liminar, por exemplo. Caiu justamente onde se queria cair. E aí os outros impetrantes todos vêm a reboque antes de despachar a inicial e solicitam o ingresso. Em tese, pela letra da lei, seria possível. Como na prática até acontece. Só que a doutrina critica que isso seria contrário à ideia de imparcialidade e de juízo natural. Nós vimos que, quanto à garantia do juízo natural, ninguém escolhe ninguém. Nem o órgão julgador pode escolher as partes, nem as partes podem escolher o órgão julgador. Por isso que, em relação às partes, tem aquele fenômeno da distribuição. As comarcas em que tem mais de um juízo em tese competente, as partes não podem direcionar a demanda e escolher para onde vai. Nós temos lá o Instituto da Distribuição, que é um sorteio com critérios objetivos. Nesse caso, nós teremos uma burla legítima desse sorteio.
ok? Bom, então fechamos aí essa primeira parte, a petição